3, 2, 1, no ar! Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isso mesmo, trazendo você junto conosco para dentro das Escrituras, para estarmos bem alinhados com a vontade de Deus, com a Palavra de Deus. Estamos passando pelo livro de Atos, versículo por versículo, e já estamos no seu último capítulo. Vendo a história da igreja, vendo como tudo começou, vendo os primeiros mártires, vendo muito da história de Pedro e da história de Paulo. Sim, no finalzinho da história de Paulo, no finalzinho deste capítulo, nós estamos com Paulo indo como prisioneiro para Roma. E no programa de hoje, conversaremos sobre um momento especial desta viagem em que param em determinada ilha e vamos ver a obra de Deus na ilha de Malta. Será que Deus tem coisas a fazer com um prisioneiro a caminho de Roma? Vamos ver. Deixe o seu coração aberto, pronto para ouvir o Senhor, pronto para deixar que Ele fale ao seu coração, à sua alma. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que a palavra de Deus ela é a verdade e toda a palavra de Deus contém tantas histórias tão importantes, tantas histórias tão interessantes, histórias que trazem lições para o nosso dia a dia, histórias que trazem a vontade de Deus, nos trazem um entendimento de quem é o Senhor, de quem nós somos e qual o propósito de Deus para as nossas vidas. Há um cronograma estabelecido pelo Senhor para mim e para você. Um cronograma estabelecido pelo Senhor para a igreja, para as etapas, os momentos, os ciclos que a igreja passa, que a terra passa, que as nações passam. Então, na viagem de Paulo, nós aprendemos tanto. Quando houve ali o seu naufrágio, quando ventos suaves sopravam e depois o tufão, nós aprendemos que isto acontece em nossa vida. Bem, Paulo chega em uma ilha, na ilha de Malta. E ali naquela ilha, nós vimos que todos os náufragos estão molhadinhos, é claro. 276 pessoas se salvaram. O navio se perdeu completamente. Não sobrou nada, mas não perdeu-se nem uma vida. Ninguém, conforme Paulo havia dito. E ali na ilha, eles estão molhados, eles estão cansados e os bárbaros, ou seja, os moradores da ilha, serviram a todos com muita humanidade. Acenderam uma fogueira, e porque todos estavam com frio, e Paulo está ajudando a alimentar aquela fogueira, buscando gravetos. E quando ele pega alguns gravetos, uma víbora, uma serpente venenosa, gruda na mão de Paulo. Paulo, então, vamos ver o que ele faz. Ele sacode aquela víbora no fogo. Mas, olha o que acontece. A Bíblia nos diz em Atos 28:6 o seguinte: mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Bem, fizeram um juízo precipitado, achando que Paulo não escapara da justiça de Deus, e mesmo ele escapando do naufrágio, mesmo ele escapando com vida daquele acidente tão grave ali no mar, agora eles diziam, a justiça não o deixa viver por causa da serpente. E ali estavam esperando que Paulo viesse a inchar, que Paulo viesse a cair morto de repente, porque aquela serpente era muito venenosa.
Eles estavam acostumados a ver as pessoas morrendo rapidamente com a picada daquela serpente. Mas quando eles fazem aquele juízo precipitado, ele deve ser um assassino muito mau, ele deve ser uma pessoa muito terrível, ele deve ser de alta periculosidade. Aí, quando eles vêm, esperam, horas e horas se passam e não acontece nada com Paulo. Então eles mudam de parecer e dizem, ele é um Deus que está entre nós. Este pensamento era comum entre as pessoas daquela época por causa da mitologia greco-romana. A mitologia trazia os deuses muito humanos, os deuses com uma interação muito grande com a terra. Então havia seres mitológicos como Hércules, que eram filhos de deuses e estavam aqui na terra e coisas miraculosas aconteciam. Mas não era isso. Paulo ali estava não como um Deus, mas Paulo ali estava por causa do seu Deus, por causa do nosso Deus. Paulo ali estava e passou por todas aquelas coisas, inclusive a prisão, inclusive o naufrágio e toda aquela viagem tão difícil por amor ao Senhor. E nós, eu e você, também aqui estamos com um propósito. É tão importante saber que há um propósito na nossa existência, há um propósito na sua existência. Hoje, os nossos jovens estão totalmente confusos a respeito da sua própria identidade. Hoje se fazem perguntas sobre a identidade que era tão óbvia, masculino ou feminino. Hoje já se colocam tantos quadrinhos e insistindo com a pessoa, você tem certeza o que você quer ser, o que você é, quem você é. Quando nós temos o temor de Deus, quando nós sabemos que Deus é o Criador de todas as coisas e que tem o mundo e a história nas suas mãos, então nós sabemos quem nós somos. Somos filhos de Deus, criados à sua imagem e conforme a sua semelhança. Não como a mitologia greco-romana, onde os deuses, deuses que bebiam, se embriagavam, como o deus Baco, deuses que eram cheios de perversões sexuais, deuses que eram humanamente pecadores e muito pecadores. Não, Paulo não era um Deus, mas ele estava ali mostrando Deus na sua vida. E nós vamos ver que quando eles mudaram de parecer, quando eles pensaram, este homem é diferente, então nós vamos ver que um homem daquela comunidade, chamado Públio, hospeda toda a equipe, hospeda os náufragos e ele hospeda a equipe de Paulo, juntamente com Paulo. A notícia corre. Todos ficam sabendo, olha, no meio dos náufragos que vieram, um deles foi picado por aquela serpente venenosa, e ele sacudiu a víbora no fogo e ele não teve nada. Como assim? Quem é este homem? Quem é este homem? A notícia corre. E ali naquela ilha havia uma comunidade, uma cidade, havia um povo que morava ali. No livro de Atos fala que eram bárbaros, bárbaros porque não faziam parte do Império Romano. Bárbaros para nós significam pessoas sem cultura, incivilizados, agressivos, que não conhecem a nossa língua, mas bárbaros eram todos os povos que não faziam parte do Império Romano. Onde o Império Romano dominava, ali tinha uma guarita romana, ali tinha um pelotão, uma centúria, ali tinha guardas romanos, ali tinha a cultura romana, a língua romana, ali estava. Mas naquela ilha, a ilha de Malta, no Mediterrâneo, não fazia parte do Império Romano.
E Paulo, então, a notícia que corre, Paulo, então, Deus vai usá-lo de uma maneira muito linda. Primeiro, vamos ver que Públio hospeda Paulo e sua equipe. Vamos ver o que está escrito em Atos 28, no versículo 7. Atos 28, 7. Nós vamos ver que está escrito exatamente isso. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Então, aqui a palavra está nos dizendo que Paulo foi hospedado juntamente com toda a equipe por 3 dias por Públio. Públio era o principal da ilha, era o prefeito da cidade ou era o governador da ilha, ele era o principal ali da ilha. E hospedou Paulo e hospedou toda a equipe por 3 dias. Bem, nós vemos aqui o cuidado de Deus. O primeiro cuidado de Deus, quando eles saem do navio, saem do barco, o barco vai arrebentar, vai quebrar, e os soldados queriam matar os prisioneiros, porque cada soldado tinha X prisioneiros sob a sua guarda. Se um deles fugisse, aquele soldado seria morto por causa do prisioneiro fugitivo. Eles queriam matar os prisioneiros, mas o centurião, por causa de Paulo, porque já estava, vamos dizer assim, inclinado a ser um cristão, inclinado ao que Cristo fez na vida de Paulo, e ele já estava crendo no que Paulo falava. O centurião, então, Júlio, ele disse, não, vamos deixar que todos os que puderem nadar saltem no mar e vão até a ilha. Paulo, ali estava o cuidado de Deus. Não sabemos se ele foi nadando ou segurando em tábuas, mas o certo é que todos chegaram com vida, todos escaparam ali. Foi o primeiro cuidado de Deus. Ao chegar na ilha, o segundo cuidado de Deus é permitindo que as pessoas ali daquela ilha os tratassem com humanidade, os tratassem com solidariedade. Então, preparando calor, uma fogueira, o fogo para aquecê-los. E Paulo, então, naquele incidente ali da serpente, fica conhecido e vai ser hospedado pelo principal, pelo governador da ilha, chamado Públio. Agora vamos ver que Deus vai usar Paulo para curar o pai de Públio. Olha o que está escrito em Atos, capítulo 28, no versículo 8. Diz assim: aconteceu achar-se enfermo de desinteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. Que coisa linda! Olha o que está escrito. Estava enfermo com desinteria o pai de Públio. E nós sabemos que essa desinteria podia ser uma enfermidade, uma virose grave. Isto era um sintoma de uma doença que poderia desencadear em morte. Paulo, ali na casa daquele homem, o que ele faz? Ele vai visitar o pai de Públio e ora por ele. E ao orar, acontece a cura. Eu e você, nós somos instrumentos de Deus para curar. Nós somos instrumentos, nós não somos poderosos. Não existem homens poderosos dentro do cristianismo. Existe um poderoso Deus que nos ouve, um poderoso Deus que nos responde, um poderoso ou todo-poderoso Deus que opera sinais, maravilhas, curas, milagres. Deus usa Paulo para curar o pai de Públio. Deus o usou. Você já foi usado por Deus para que alguém fosse curado? Você já foi usado por Deus para que alguém fosse abençoado, experimentasse um livramento, ou para que a bênção de Deus viesse sobre a sua vida, a sua casa, a sua família? Você tem sido um instrumento nas mãos do Senhor.
Para isso, nós somos cristãos. Para isso, nós somos filhos de Deus. Para cumprir o propósito do Senhor. Em Isaías 61, a palavra de Deus nos diz, profetizando sobre Cristo e sobre os cristãos, os filhos de Deus, os ungidos por Cristo, para Cristo, em Cristo. O texto diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E Ele me enviou para libertar os cativos, para curar os enfermos, para abrir os olhos aos cegos, para levantar os aleijados e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Nós recebemos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Recebemos o Espírito Santo sobre nós, que marca as nossas vidas, que é o selo, é o penhor da nossa herança, o penhor da nossa salvação. Não para apenas nós ficarmos gozando e nos alegrando com a presença de Deus em nós. Não para apenas termos essa sensação tão maravilhosa da presença de Deus, essa alegria, esse gozo, esse fogo que queima dentro de nós, que nos limpa e que nos traz plena paz. Não é só para nós, mas é para sermos instrumentos nas mãos do Senhor. Instrumentos de vida, instrumentos de paz, instrumentos para abrir os olhos aos cegos, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente, para levantar os coxos e aleijados, para que possam andar, para que possam viver. Sim, não apenas no sentido literal, físico, mas também no sentido espiritual. Nós aqui estamos para trazer as pessoas a agirem em favor do Evangelho, a cumprirem o propósito de Deus, a irem por todo o mundo também pregando o Evangelho a toda criatura. Somos usados por Deus para abrir os olhos aos cegos, levantar os coxos e os paralíticos, os aleijados, mas também para pregar, para anunciar a palavra de Deus, para libertar os cativos das suas ideologias erradas, os cativos de religiões falsas, os cativos de Satanás, cativos do pecado, cativos pela mentira, pela maldade. Sim, Deus nos enviou para isto, para libertar. E nós vamos ver que a obra de Deus é feita ali na ilha de Malta. Deus usa Paulo para cumprir todo este propósito. Deus o usa para que as pessoas possam conhecer e saber quem é o Senhor. Os milagres acontecem quando você ora, não para que você seja conhecido, não para que as pessoas dizem, uau, veja como ele é um homem poderoso, veja como ele é um homem diferente, ele é um grande profeta, é um grande homem de Deus. Não. Eu me lembro que no livro do Watchman Nee, ele conta como foi visitar uma irmã que ele ouvira falar muito dela. Ela era muito usada por Deus e Deus fazia curas, Deus fazia milagres através dela e da sua oração. Então, quando ele se chegou àquela irmã, ele disse, olha, eu estava esperando este momento de conhecer esta grande mulher de Deus. Ela disse, não, você está diante de uma pequena mulher de Deus, mas de uma mulher que tem um grande Deus. Ele é grande, Ele é o Senhor. E nós vamos ver a obra que Deus fez ali em Malta, em Atos 28, de 9 a 10. Nós lemos assim. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. À vista deste acontecimento, que coisa tão linda! Diante do que Deus fizera através de Paulo para o pai de Públio, aquele homem que era o maioral
da ilha, era o governador da ilha, diante do que aconteceu na casa daquele homem, a cura do seu pai, que devia estar fraquinho ali na cama, sofrendo, e que foi restaurado, renovado, restabelecido, curado, fortalecido pelo Senhor. Quando a notícia se espalha, então todos vieram. A palavra diz que trouxeram todos os enfermos para Paulo e foram todos curados. Isso tem acontecido hoje, nos nossos dias, na África, na Ásia, onde o Evangelho chega pela primeira vez, onde o Evangelho chega e as pessoas não conheciam Jesus e há curas. Eu tenho ouvido tantos testemunhos de pastores queridos, de missionários queridos, no Nepal, em Guiné-Bissau, em várias nações ali da África, quando eles oram por uma pessoa e ela é curada. Vêm todos os enfermos da aldeia, vêm todos os enfermos da cidade e Deus opera curas maravilhosas. Por quê? Porque Ele é o Senhor. Por quê? Porque estas curas são para testemunhar o poder de Deus. Aquelas pessoas ali vieram, foram todos curados, todos os enfermos. Nesses 3 dias que Paulo esteve ali na casa de Públio, diz aqui que as pessoas que foram curadas, elas distinguiram Paulo e a sua equipe. Ali estava Lucas, ali estava Aristarco. Distinguiram esta equipe com muitas honrarias. E como eles tinham de continuar a viagem, como haviam perdido tudo. Não deu para salvar a capa, a roupa de frio, não deu para salvar muitos pergaminhos ou a pena, talvez, o tinteiro com os quais Lucas escrevia. Tanta coisa não deu para salvar do navio por causa do naufrágio. Então eles receberam, Paulo e a sua equipe, tudo o que eles precisavam para prosseguir a viagem. Nosso Deus é um Deus de detalhes. É um Deus que se preocupa conosco nos mínimos detalhes. Ele sabia que Lucas precisava escrever. Ele sabia que Paulo precisava estar bem agasalhado para continuar a viagem. E assim também, quem sabe, uns biscoitinhos, uns pães de queijo, algumas bananas e frutas e passas e figos, não sabemos, mas levaram tudo o que precisavam para a viagem. Era Deus, é Deus. Ali nasceu uma igreja. Ali nasceu uma igreja, por onde Paulo passava. 3 dias apenas. Em 3 dias plantar uma igreja? Sim, em 3 dias. Em 3 dias Deus curou todos os enfermos da ilha. Em 3 dias Deus mostrou quem é Jesus. Mostrou o seu poder sobre o inimigo quando aquela víbora cai no fogo e é morta. E nada acontece a Paulo. Deus mostrou o seu poder sobre as trevas, o seu poder sobre a enfermidade e o seu poder para salvar. Na ilha de Malta, nasce uma igreja com a visita de 3 dias de Paulo, indo prisioneiro para Roma. E a sua vida? Você tem levado Jesus por onde tem passado? Onde você trabalha? Na faculdade onde você estuda? Entre os seus vizinhos, no condomínio onde você mora? As pessoas sabem que você é um cristão. Te pedem para orar. Vamos orar agora para ser um instrumento nas mãos de Deus. Feche seus olhos, curve sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração, te peço perdão pelos meus pecados. Lava-me, Senhor, limpa-me, purifica-me de todo pecado, de todo mal. Dá-me um coração novo, puro, na Tua presença. Eu me entrego a Ti, para ser inteiramente Teu, para fazer a Tua vontade,
para glorificar o Teu nome, andar nos Teus caminhos e alegrar o Teu coração. Ajuda-me, Senhor. Ensina-me, Senhor. Eis-me aqui, que eu possa ter a Tua graça, o Teu Espírito Santo, para me usar, para levar cura e salvação. Eu me entrego com tudo que sou, com tudo que tenho, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Fique firme, lendo a palavra e seja um instrumento de Deus nesta vida. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos com você compartilhando a palavra de Deus. Até lá.